Olá, meus irmãos amados, quero saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emmanuel Boa Viagem. E hoje quero conversar com você no meu primeiro devocional do ano, esse ano de 2022, que começou debaixo de tantas bênçãos espirituais que temos recebido da parte do nosso Senhor Jesus. Eu queria conversar com você hoje sobre sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo, o nosso novo modo de viver. Nós estamos conversando hoje sobre santidade. Um tema que tem sido, convenhamos, negligenciado hoje na igreja. Muitas pessoas têm procurado a Jesus Cristo em busca de coisas, de ter coisas, de ter privilégio, de ter poder, de ter dinheiro, riquezas, esquecendo que a principal consequência de sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo é o fruto do Espírito nas nossas vidas, que vai mudando a nossa natureza carnal numa natureza espiritual. Algo que acontece de dentro para fora e que cada vez mais vai contagiando as pessoas vão percebendo o nosso novo modo de existir, vão percebendo diferença que não é forçada, que não é algo que nós possamos fazer intencionalmente sem Cristo, algo que só acontece nas nossas vidas porque o Espírito Santo que Ele nos enviou quando subiu aos céus está agindo nas nossas vidas. E por isso eu quero lembrar que a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, no verso 16, finalzinho, e o verso 17 nos diz, aquele texto, que a Escritura, a palavra de Deus, ela é útil para nos corrigir, para nos instruir em justiça, para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quando falamos de toda boa obra, estamos falando do nosso modo de viver, daquilo que fazemos em consequência da fé que nós confessamos, da fé que nós dizemos ter. E Paulo, quando escreveu os Colossenses, ele nos fala sobre um novo modo de viver. Um novo modo de viver impactando pessoas, sim, mas sobretudo porque fomos revestidos de uma nova natureza, uma natureza espiritual. E é a partir disso, que lá em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 17, Paulo diz: em primeiro lugar, façam morrer aquilo que em vocês pertence à terra. Mortifiquem a natureza terrena, corruptível, carnal de vocês. E aí ele diz: fornicação, impureza, paixão, desejos maus e cobiça de possuir, que é uma idolatria. Isto é o que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Antes vocês também eram assim quando viviam entre eles. Agora, porém, abandonem tudo isso: ira, raiva, maldade, maledicência, palavras obscenas que saem da boca de vocês. Não mintam uns aos outros. De fato, vocês foram despojados do homem velho e de suas ações e se revestiram do homem novo, que através do conhecimento vai se renovando à imagem do seu Criador. E aí já não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo, que é tudo em todos. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês e, acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz foram chamados, como membros de um mesmo corpo, sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração salmos e hinos e cânticos espirituais, e tudo que vocês fizerem através de palavras ou ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Creio que o finalzinho desse texto, quando relaciona a palavra e a atitude com Jesus Cristo, com o modo de viver inspirado nele, nos desafia a que a nossa vida cristã ela seja mais prática do que tem sido. Paulo dá a dica que tudo começa quando nós, revestidos de uma nova natureza, fazemos intencionalmente morrer a característica da carne em que vivíamos quando éramos rebeldes diante do nosso Deus.
O texto está nos mostrando de uma forma muito clara que existe a necessidade do cristão abandonar a velha forma de vida, uma vez que foi revestido de uma nova natureza espiritual. E é por isso que Paulo começa no capítulo 3 falando desse novo viver, aconselhando os irmãos a abandonarem todas as coisas que pertencem à natureza terrena, à natureza carnal. Aqui ele traz uma lista exemplificativa. Ele fala, por exemplo, de fornicação, impureza sexual, paixões, desejos maus e cobiça de possuir, que é uma idolatria. Não sei se você se enquadra em alguma dessas características, se você tem tido problemas com algumas dessas características que aqui se encontram descritas. Hoje muita gente está escravizada, por exemplo, na pornografia. Muita gente tem sido escravizada de pensamentos que afastam o ser humano de Cristo, da identidade de Cristo. Mas o texto nos diz que à medida em que nós vamos conhecendo mais, nós vamos sendo revestidos de um novo caráter, de uma nova identidade. O conhecimento de Deus é relacionamento com Deus. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, é vida eterna, como disse o próprio Cristo lá em João 17. Essa é a obra de Deus, que nós possamos conhecê-los mais, nos identificarmos mais com eles, e Paulo diz que nós possamos ser revestidos do novo homem, um homem que está sendo produzido pela ação do Espírito Santo que Jesus nos enviou, para que nós possamos viver de um modo diferente. E isso é oportuno no início de um novo ano, porque é uma época em que nós fazemos planos de mudança. Que tal estarmos mais próximos do caráter de Deus? Que tal estarmos sendo mais corrigidos pela palavra de Deus? Que tal estarmos refletindo quais dessas coisas têm nos afastado da nossa semelhança do próprio Cristo? Será que estamos irados demais, enraivecidos demais? Será que temos deixado que a maldade domine nosso coração e nossas atitudes? Será que temos falado mal das pessoas, falado palavrão? Quais dessas características do homem velho se fazem presente na nossa experiência cristã no dia de hoje? Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de coisas novas, de sentimentos, de compaixão, bondade, humildade, mansidão, de paciência, de perdão. Do mesmo modo que nós fomos perdoados, nós possamos exercer o perdão. Você está retendo o perdão em relação a alguém, ou você precisa pedir perdão a alguém e não pedir? Deus hoje está nos chamando para um novo concerto, para um novo modo de viver, para a sensibilidade para esse tema tão importante que se chama santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Na vida de um cristão, essas coisas não são facultativas. Se é certo, por um lado, que nós não obtemos a salvação por aquilo que fazemos, está claro na palavra de Deus, Efésios 2, lá no verso 10, que uma vez que nós fomos salvos gratuitamente pela nossa fé em Cristo, nós somos chamados para viver as boas obras que Deus preparou para que nelas andássemos desde a fundação do mundo. Esse é o convite que Deus lhe faz hoje, frutificar mais na sua vida, deixar mais que o Espírito Santo transpareça das suas palavras e nas suas atitudes, o tipo de cristão em que Deus quer lhe transformar. Algo, com certeza, completamente diferente daquilo que você poderia encontrar no espelho antes de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E se ainda você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que isso tudo está ao seu dispor a partir de uma decisão simples, que é a mais importante da sua vida, de se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É através disso que o ser humano recebe o Espírito Santo e que ele se torna habilitado progressivamente pela palavra de Deus, sendo implantada, praticada, exercitada nas nossas vidas, que ele se torna a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e mais diferente daquilo que ele era antes. Deus te abençoe e que você hoje possa refletir melhor sobre o tema da santidade, como uma vocação do próprio Deus para a sua vida. Eu desejo
é que essa santidade possa ser progressivamente consolidada no nosso viver